Muito bem, estamos aqui de volta para mais um comentário e mais 2 capítulos do livro de 2 Crônicas. Estamos em 2 Crônicas, capítulo 21, logo após a morte do rei Josafá. E o rei que vai reinar no lugar de Josafá é Jeorão, seu filho. Josafá foi um bom rei. O único problema de Josafá foi as alianças que ele fez. Fez aliança com Acabe, depois fez aliança com Acasias, não é? E isso trouxe problema. A Josafá também se aparentou com a casa de Acabe, outro problema de Josafá. Mas fora disso, Josafá foi um bom rei que buscou o Senhor, que orou, que colocou ensinadores para ensinar a lei do Senhor, juízes. Foi um excelente rei, não é? Só as alianças que fez que foi ruim, seus navios se perderam, conforme nós vemos no final do capítulo 20, que iam a Tarso buscar ouro, não é? Vamos ver a morte de Josafá e a impiedade de Jeorão. Jeorão não foi um bom rei, infelizmente não seguiu o caminho do seu pai. Depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, e Jeiel, e Zacarias, e Azarail, e Micael, e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. Apesar de Jorão ter reinado, qualquer um desses poderiam reinar, porque todos eram filhos de Josafá. E tinha vários irmãos, né? Azarias, o nome Azarias significa Jeová julgou. Depois nós temos Jeiel, Deus consola. Zacarias, né? Jeová se lembra. Azarias, Jeová fortalece. Micael, que quer dizer quem é como Deus. Cefatias, Jeová julga. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhe deu muitos dons e pratas e de ouro. Lembra que Josafá era próspero, né? O seu reino foi próspero. E de coisas preciosas, com cidades fortes em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porque era o primogênito. A razão que Jeorão reina era o primogênito. Mas outros ganharam cidades, ganharam fortaleza. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada. Olha como Jeorão foi um rei horrível, matou seus próprios irmãos. Lembra Caim, que matou Abel? Ele aqui matou os seus irmãos. Olha quantos tinha: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarail, Micael, pelo menos 6, né? Todos esses filhos, ele mandou matar todos, fortificando, mandou matar todos. O medo dele é que os seus irmãos pudessem reinar ou tirar ele do reino, né? Matou seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar. Ele era o mais velho, 32, matou seus irmãos mais novos. E reinou 8 anos em Jerusalém, 32 até os 40 anos, né? Reinou em Jerusalém. E andou, aqui é que está, andou nos caminhos dos reis de Israel. O cronista às vezes diz, andou nos caminhos de Davi. Davi é o rei bom, os reis de Israel, o que não presta, o rei ruim, né? E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Esse foi outro erro de Josafá. Ele tomou a Thalia para o seu filho, não é? Ele aparentou o seu filho com a casa de Acabe. Então, ele casou com a filha de Acabe por mulher e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. A Thalia é uma segunda Jezabel, né? Porém, o Senhor, ou podemos dizer que a Thalia era Jezabel do Reino do Sul. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi. Deus podia
devido à impiedade de Jeorão, Deus podia facilmente ter tirado o reino, mas Deus não quis fazer por amor a Davi, porém não quis destruir a casa de Davi em atenção ao concerto que tinha feito com Davi. Note que mesmo o homem sendo infiel, Deus permanece fiel. E porque tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, né? Uma lâmpada, Deus ia manter ali, pelo menos uma lâmpada, ele e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas, né? Os edomitas de Edom, contra o domínio de Judá, e constituíram para si um rei. Os edomitas eram os descendentes de Esaú. Eles se revoltaram, os edomitas, contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Pelo que Jeorão passou adiante com os seus chefes e com todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, como também os capitães dos carros. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbna se revoltou de debaixo do seu mando, porque deixara ao Senhor Deus seus pais, não é? Então os edomitas também vão se revoltar contra ele. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém, até Judá impeliu a isso. Note como a idolatria levou à corrupção. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta. Note que Elias, o profeta, vai mandar uma profecia também para o reino do sul, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, visto que não andasse nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, Jeorão não estava andando, então o profeta Elias vai lhe mandar uma mensagem. Mas andasse no caminho dos reis de Israel e fizesse corromper a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe. Olha o problema de ter ligado à casa de Acabe. E também matasse a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Talvez essa foi a razão. Matou porque seus irmãos eram melhor do que ele. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo e os teus filhos e as tuas mulheres e todas as tuas fazendas. Olha só o resultado de deixar o Senhor. Vinha sobre eles o juízo. O próprio profeta Elias, que tinha profetizado a Acabe, mandou essa profecia para Jeorão. Tu também terás uma grande enfermidade, por meio de um mal nas tuas entranhas. Ele ia ter uma enfermidade, não sabemos se era um câncer, o que era, mas ia ter algo nas entranhas, até que te saiam as entranhas por causa da enfermidade, dia após dia. Ah, Jeorão, olha o preço de deixar o Senhor, não é? Não só ia haver um grande flagelo para os filhos e as mulheres por ter matado os irmãos, mas até uma enfermidade nas entranhas dele. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus. Olha que diferença, não é? Para Josafá os filisteus deram presentes, mas agora os filisteus vão se levantar. E dos árabes que estão à banda dos etíopes, aí vem até os árabes contra ele. Esses subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei. Tudo aquilo que Josafá acumulou, vai embora. Não é? Lembra que tudo também o que Salomão acumulou, veio o rei do Egito e levou de Roboão. Olha só que coisa, não é? O pai acumula, o filho perde. O pai busca o Senhor, o filho não busca. E aí veio, olha só,
a desgraça. Então subiu Judá, deram sobre ele, levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também seus filhos, suas mulheres, de modo que não deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. Levaram tudo, olha o flagelo que o profeta Elias profetizou a Jeorão. E depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. Ele sentia aquela dor nas entranhas, e sucedeu que depois de muitos dias, chegado o fim de 2 anos, 2 anos sofrendo, 2 anos com aquilo, saíram-lhe as entranhas como uma doença, e morreu de más enfermidades, e o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara seus pais. Os aromas ali, como incenso, o povo nem fez isso, por causa da sua morte, dessa enfermidade. Era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos. Imagine só, morreu novo, 40 anos. E a primeira vez que a Bíblia, o Crônicas diz isso, e foi sem deixar de si saudades. Coisa terrível. A pessoa morre, não deixa nada, nem saudades sentido dele. E foi sem deixar saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Há uma pergunta bíblica: quem é o rei que morreu sem deixar saudades? Jeorão. Está aí o rei que morreu e nem saudades deixou. E o sepultaram no sepulcro dos reis, não é? Davi, seu pai. Vamos ver Acasias. Acasias foi o filho mais novo que deixaram. Todos os filhos de Jeorão levaram, só deixaram o mais novo. E Acasias reina e vai ser morto por Jeú, que é o rei de Israel. E os moradores de Jerusalém fizeram o rei Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Lembra que ele matou os irmãos, não é? Os árabes vieram e mataram também todos os seus filhos. Ficou somente Acasias, cumpriu-se a palavra do profeta Elias. E aí, seu filho mais moço em seu lugar, porque a tropa que viera dos árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. E assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar. E reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filha de Omri. Aqui é uma coisa interessante, não é? Não sei se você nota, Acasias ter 42 anos, mas seu pai morreu 40. Como é que ele podia ter 42? Então, às vezes acontece isso nos cronistas, um engano acerca das idades, né? Vamos ver se nós temos alguma coisa que comenta essa aparente discrepância, né? Uma aparente discrepância acerca da idade de Acasias. Não nos menciona o comentário, mas existe uma discrepância aqui interessante acerca da idade de Acasias. Era da idade de 42 anos, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filha de Omri. A Atalia é a responsável pela morte também, agora, de todos os filhos do Davi. Ela quase que destrói a casa. Também se andou nos caminhos da casa de Acabe, não é? Os americanos têm uma frase que diz: "The apple don't fall too far from the tree", não é? A maçã não cai muito longe do pé, é isso que falam. E como seu pai, Jeorão, foi um péssimo rei, Acasias não vai ser diferente, ainda mais filho de Atalia, ser um péssimo rei. Também se andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. Claro que Acasias não vai andar nos caminhos de Deus.
e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte do seu pai, para a sua perdição. Não é? Então foi para a sua própria perdição. Isso aqui nós podemos dizer que foi perdido mesmo, né? O filho da perdição, e foi para a sua própria perdição. Também andou no conselho e foi-se com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote Gileade, e os sírios feriram a Jorão. Jorão vai morrer, quem vai ficar reinando? Atalia. Jorão e os sírios feriram a Jorão, e tornou a curar em Jezreel das feridas que lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver Jorão, filho de Acabe, não é? Era seu primo, ou seu tio, na verdade, né? Que a sua mãe, Atalia, era filha de Acabe. Jorão, rei de Israel, era filho de Acabe. Então, Acasias vai visitar, às vezes ele é chamado Acasias, outras vezes Azarias, né? Azarias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu para ver Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão. Ele foi a Jorão, e olha o que vai acontecer. Porque vindo ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsim, a quem o Senhor tinha ungido para desraigar a casa de Acabe. Então Jeú vai vir, vai acabar desraigando a casa de Acabe. Quem é que vai entrar nessa? Acasias. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Está vendo? Jeú vai acabar matando Acasias, e matou ele. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e trouxeram a Jeú, e o mataram e sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou o Senhor com todo o seu coração, e não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Assim Acasias vai morrer pela mão de Jeú. Jeú também havia matado Jezabel, não é? Então fez a limpeza. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Atalia terrível, fez a mesma coisa que seu marido Jeorão, né? Então ela vai destruir toda a casa de Judá, como seu marido havia matado seus próprios irmãos. Porém, Jeozabate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o tirou dentre os filhos do rei, a quem matavam. Olha, se não fosse Jeozabate, o rei aqui, Joás, teria morrido, né? E tomou a quem matava, e pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim Jeozabate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que não matou. Senão Atalia tinha acabado com toda a descendência. Atalia é a Jezabel do Reino do Sul, não é? Uma mulher má, mandou matar porque acabava assim com a promessa de Deus na casa de Davi. Acabou todos os descendentes de Davi, pronto. Como é que ia continuar o reinado de Davi? Então esse era um plano diabólico para que o Cristo também não viesse. Mas havia uma promessa que Deus deixaria uma lâmpada. Você pode ler isso em 2 Crônicas 21:7, não é? Porque o Senhor não destruiu a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi,
porque tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Essa lâmpada aqui vai ser o rei Joás, que vai sobreviver a criança, de modo que não matou, e esteve com ele escondido na casa de Deus 6 anos. 6 anos. O rei Joás vai ser o rei mais novo, vai reinar com 7 anos, então quer dizer que ele tinha 1 ano, quando sua irmã Jeozebate o escondeu, e esteve com ele escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. Então Atalia vai reinar 6 anos, não é? Sobre a terra, um reinado terrível, até que eles vão proclamar Joás como rei de Judá. Amém? Com isso, nós concluímos o capítulo 22. Nós vamos voltar para comentar o capítulo 23, quando o rei Joás vai ser proclamado rei de Judá e Atalia vai acabar sendo tirada de rainha. 6 anos, uma rainha má no reino de Judá. Com isso, nós concluímos. Se você gostou desse comentário, coloque o sinal do joinha, ajude-nos a divulgar. Esse é o único canal do YouTube que traz para você a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso. Veja bem, há bons canais, mas que traz a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso. Esse é o único. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Amém.